Pessoal, nós temos tido muitas provas objetivas nos últimos dias, né? Foi TJ do Espírito Santo, Ministério Público de Minas, tá para vir aí a prova do TJ do Rio, enfim. E sempre depois dessas provas eu recebo alguns alunos, alguns seguidores das redes sociais dizendo: Dominoni, não deu para mim. Saiu o gabarito preliminar, a nota de corte está em 70 e eu tirei 50, eu tirei 60, né? Eu tirei 65, não vou conseguir, nem com as alterações do gabarito eu vou conseguir chegar na nota de corte. O que eu faço a partir de agora? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o que vocês devem fazer logo depois da última reprovação. Eu sou Marco Dominoni, sou defensor público federal, fui procurador federal, aprovado em 17 concursos públicos e eu sou especialista em preparação para concursos das carreiras jurídicas. Se você gostar desse vídeo, curte, compartilha com os amigos e aproveita para seguir o meu perfil para não perder outros vídeos iguais a estes aqui nas minhas redes sociais. Eu tenho conteúdos todos os dias, beleza? Um primeiro ponto que vocês precisam compreender e aceitar é que as reprovações, elas são etapa absolutamente essencial nesse processo de aprovação. Eu sempre costumo chamar de a preparação para concursos das carreiras jurídicas como processo de aprovação, porque a aprovação é líquida e certa, desde que você cumpra as etapas necessárias, e uma das etapas necessárias são realmente as reprovações, e invariavelmente as reprovações nas provas objetivas, beleza? Durante essa tua jornada na conquista do cargo dos teus sonhos, você invariavelmente, salvo raríssimas exceções, se você está dentro daquela normalidade da galera comum como eu, você vai ter que enfrentar e superar algumas reprovações. Só não fica reprovado quem é geninho, beleza? Se você não é gênio, tamo junto, vai ser reprovado, precisa aceitar esse processo e superar esse processo. Vai reprovar e tá tudo bem, beleza? Quando a gente está nessa preparação para concurso das carreiras jurídicas, a gente tem uma tendência a só estudar. Estudar. E a gente não olha para a nossa preparação. E o que eu vou compartilhar aqui com vocês não é somente a necessidade de se fazer autoavaliações. Você precisa olhar para a sua preparação. Mas, além de olhar para a sua preparação, eu vou falar para vocês como é que vocês fazem essas autoavaliações. Porque se você está envolvido nessa atmosfera de concurso, inebriado por essa vontade e necessidade de estudar cada vez mais, estudar, a chance de você não parar com periodicidade para avaliar como é que você está performando no concurso, o que está acontecendo na tua preparação, como é que você está levando a tua preparação, a chance de você entrar numa espiral descendente e ficar muito tempo nessa espiral é muito grande. E aí algumas pessoas não identificam qual é o problema, apesar de estarem alguns anos reprovando, né? Eu tenho algumas pessoas que chegam para mim com 4, 5, 6 anos de estudos e não estão conseguindo sequer passar nas objetivas e não conseguem ver que tem alguma coisa errada nesse processo. Tudo bem, se você tem uma dificuldade a mais e está levando mais tempo, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a tendência é que se você leva muitos anos para passar num concurso da carreira jurídica, é muito provável que você esteja fazendo alguma coisa de errado nesse processo. Então, o que a gente vai fazer hoje aqui é, além de chamar a atenção de vocês para a necessidade de autoavaliações, é como vocês vão fazer essas autoavaliações. Eu vou te dar um verdadeiro passo a passo. Se você ainda não está com papel e caneta na mão, pega, porque você vai precisar anotar para você implementar amanhã, a partir de amanhã. Um primeiro momento que você precisa fazer é uma avaliação sincera e madura sobre a tua preparação. Por que eu falo isso?
abandone as paixões. Abandone aqueles gurus de internet que ficam dando dicas sobre o que eles nunca fizeram na prática. Tem gente que fala sobre preparação para concurso, mas nunca passou no concurso. Opa, tem alguma coisa de errado aí. Como é que você vai pegar e ensinar a fazer sem que você tenha feito? A autoavaliação que eu estou propondo para você é uma autoavaliação serena, uma autoavaliação sincera e amadurecida, fruto de um amadurecimento da tua preparação. As pessoas que passam no concurso, elas demonstram uma maturidade muito grande da aprovação. E aí eu não estou falando de maturidade do ser humano, maturidade etária, não, porque tem gente muito nova que amadurece rapidamente. E tem gente muito velha que não amadurece. Né? Eu mesmo passei nas carreiras jurídicas com 38 anos já. Né? Então eu estou falando isso aqui porque em algum momento da minha preparação eu vi que isso estava acontecendo comigo. Beleza? Então essa autoavaliação tem que ser uma autoavaliação sincera. Vamos a algumas etapas essenciais, papel e caneta na mão, para anotar. Um primeiro passo que você precisa fazer é listar o que você fez nos últimos 4 a 5 meses e que deu certo. Como assim, Dominoni? Todas as vezes que você for fazer uma autoavaliação, e você vai precisar fazer essa autoavaliação periodicamente. Tá? Os meus mentorados, eu criei uma ferramenta que eles fazem, uma ferramenta de coaching que eu adaptei para os meus mentorados e para o concurso das carreiras jurídicas, que eles fazem avaliações periódicas. No primeiro momento, a cada mês, eles fazem as avaliações, depois as avaliações vão sendo um pouco mais espaçadas, mas no primeiro momento da preparação você precisa controlar melhor. Até que aquela rotina entre na tua massa do cérebro, na corrente sanguínea. Você faça de uma maneira natural, ok? Então você tem que provocar. Então, periodicamente, essa semana eu vou lembrá-los que eles precisam fazer a autoavaliação que eles fizeram lá na primeira aula da mentoria. Beleza? E aí, o que você precisa fazer? Né? Você já passou por um período estudando até que chegou a fazer uma prova objetiva. Avalie o que você fez nos últimos 4 a 5 meses e que deu certo. Por que você precisa olhar? Normalmente a gente só olha porque dá errado. O que deu errado? O que eu fiz de errado? Os mentorados e alunos e seguidores das redes sociais vêm perguntar para mim, eu fiz isso daqui, o que eu fiz de errado? Primeiro, o que você fez certo. Por quê o que você fez certo? Porque o teu objetivo deve ser fazer o que deu certo em 1, 2 disciplinas, em todas as disciplinas do concurso. Percebem? Se você pegou e tirou 60% de uma prova e numa determinada disciplina você tirou 85%, cara, a tua meta é ter o mesmo desempenho no próximo concurso que você teve naquela disciplina. Porque com 85% você passa em 95% dos concursos. 85% de rendimento, você vai para a segunda fase na grande maioria dos concursos. Percebe? Então o teu foco inicial tem que ser no que dá certo. O que deu certo na preparação. Lista para fazer com as outras disciplinas o que você fez com aquela disciplina. Entenderam? Então, o primeiro momento é identificou o que deu certo, vai manter o que deu certo e ainda vai conseguir identificar alguma coisa que você poderia melhorar. Como assim, Dominoni? Processo penal eu tirei 85%. 85% do processo penal. Essa é a minha meta para todas as disciplinas. Vou olhar os 15% que eu errei de processo penal. O que eu errei? Errei mais lei? Errei mais doutrina? Errei mais jurisprudência? Errei casca de banana? Para tudo isso tem uma solução. E você precisa implementar por quê? 85% é bom? Bom. Mas 100% é possível. Compreenderam? Essa é a pegada de você colocar o seu foco naquilo que deu certo. Beleza? Esse é o primeiro passo. Colocou no papel o que deu certo para aprimorar naquela disciplina e implementar nas outras. Para dar certo nas outras também. Beleza? Um segundo passo que você vai dar é listar aquilo que você deixou de fazer
e que você tinha se programado para fazer. Ou seja, eu planejei estudar todos os dias antes de dormir 1 hora de jurisprudência. Estou dando um exemplo. Eu fazia isso. 1 hora de jurisprudência. Não fiz isso na grande maioria dos dias. Primeiro, por que eu não fiz? Segundo, vou fazer. Aquela habilidade estava dentro da tua esfera de conhecimento. Você sabe e conhece que tem que fazer aquilo dali para melhorar o teu rendimento e você não fez. Identifica por que você não fez e passa a fazer. Poxa, eu superdimensionei a minha capacidade. O que é isso? Porra, eu não consigo no final do dia estudar 1 hora de jurisprudência. O que você tem que fazer? Ou você desloca essa hora de jurisprudência para 1 hora melhor, ou você reduz para meia hora, ou você simplesmente coloca essa atividade como uma atividade impossível de ser feita. O que você não pode fazer é prever que vai fazer e não fazer. Tem que ter um motivo para não fazer. Beleza? Preparação para concurso das carreiras jurídicas é similar a atletas de alto rendimento, galera. A galera que está passando é uma galera high, cara. Eu estou fazendo treinamento de provas orais para magistratura, Ministério Público, Defensoria, AGU. Olha, o nível da galera é um nível espetacular. Espetacular. Para chegar lá, tem que ter musculatura jurídica. E só se desenvolve musculatura jurídica malhando o cérebro. Percebem? Estudando de verdade. E é uma galera que está na pegada. Então, assim, quem está querendo muito está tendo dificuldade de chegar. Se você não aprimorar os teus processos, a tendência de ficar pelo meio do caminho é muito grande. A parada é de alto rendimento. Então, o segundo passo, primeiro passo, viu o que está certo? Aprimora, implementa nas outras disciplinas. Segundo passo, viu o que deixou de fazer e estava na previsão de fazer, identifica por que não fez e acerta esse passo aí. O terceiro passo é listar o que você deixou de fazer e que não estava dentro do teu radar. Isso aqui eu chamo de ponto cego. Eu vou te dar só um exemplo. Num determinado momento da minha preparação, eu verifiquei que eu errava muita questão de jurisprudência, que era cobrança exclusivamente dos enunciados sumulares. Era súmula. E eu não tinha o costume de estudar, ler e reler as súmulas. Era só isso. Isso estava fora do meu radar. A partir do momento que eu implemento isso, eu vejo que a minha nota, de uma maneira linear, subiu até 25% em determinadas disciplinas. De direito tributário, por exemplo, que cai muita súmula, enunciado sumular. E se você está na área federal, você não é só enunciado sumular do STF, STJ e TST. Tem também da TNU, da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais. Então, assim, essa habilidade estava fora do meu radar. Como é que eu vejo, Dominoni, que está fora do meu radar? Vai olhar o que tu errou na prova e vai falar, caraca, nunca vi isso, onde é que estava? Vai atrás. De repente está nas súmulas. De repente está nos julgados. De repente está na letra de lei. Uma lei que você subestimou. Ah, isso não cai. Me lembro que eu sempre falava para os meus... Falo, né, até hoje. Mas eu preparei uma galera muito grande para o concurso da AGU, anterior concurso da AGU, e eu falava que tinha que ler os anexos da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí o pessoal achava que não tinha que ler, porque era uma parada que não tinha muita importância para eles, apesar deles me terem como mentor e eu ter falado para eles lerem. Quando sai a prova, eles vêm no WhatsApp, né? Pô, Dominoni, você tinha razão, caiu muito o anexo. E aí, acertou? Não. Quer dizer, estava fora do radar deles, mas estava no meu radar. Por que estava no meu radar? Musculatura de prova. Eu estou nessa batida aí, olhando prova quase toda semana, nos últimos 10 anos. Então, verifica o que você não tinha visto como importante na tua preparação e que você agora está vendo. Isso também, a gente pode verificar isso também no material que a gente está estudando. Por vezes você está estudando um caderno teu que você construiu
está estudando por um caderno como fonte primeira de doutrina, e o teu caderno está podrão. Está podrão porque já está muito antigo ou porque está incompleto. Precisa trocar de material, ponto cego. Estava estudando com material podrão, com material ruim, material de curso. Eu não falo isso só o caderno que você constrói, não. Tem alguns cursos que fornecem PDFs que não prestam. Beleza? E aí o material é insuficiente, está caindo questão que você não viu no teu material. Ponto fora da curva que precisa ser consertado. Beleza? Eu vou arriscar aqui uma coisa. Juntamente com aprimoramento e ampliação das práticas que deram certo, que a gente falou no ponto 1, com essa identificação de pontos cegos, na próxima prova, se você conseguir implementar o passo 1 e o passo 3, passo 1, o que deu certo e aprimorar e ampliar para as outras disciplinas. Passo 3, identificar os pontos cegos e comatar essas lacunas. Fazendo isso, está arriscado na próxima prova, você já conseguir chegar na nota de corte. É incrível o poder que tem essas duas habilidades na tua preparação. Beleza? Vamos a um quarto ponto que você precisa identificar e corrigir. Verificar o que você fez, porque achava que ia ser top, e deu errado. Tá? Se você não estiver conseguindo identificar aquilo que está errado, porque tem alguns alunos e alguns seguidores que chegam para mim e falam assim: Dominoni, eu estou fazendo tudo que as pessoas dizem para fazer, eu estou fazendo tudo que você diz para fazer. Está dando errado. O que está havendo? Como é que eu consigo melhorar? E aí ele olha para o papel, né, para a atividade que ele fez, e ele não consegue identificar o erro. E não é incomum isso. O cara está olhando e não está vendo o erro. Daí a importância de você ter uma pessoa ao seu lado para pegar e dar uma opinião. O ideal é que essa pessoa já tenha percorrido o caminho que você percorreu, já tenha passado no concurso das carreiras jurídicas, contextualizando aqui a nossa pegada. Mas se você não tiver uma pessoa para te acompanhar, um mentorado, um mentor para te acompanhar, você pode também se socorrer das pessoas que estão em volta de você. Eu, por exemplo, tenho uma aliada poderosa que, apesar de não ser das carreiras jurídicas, ela tem uma visão absurda dos fenômenos que estão acontecendo. E já me deu dicas assim poderosíssimas, que é a minha esposa. Você pode pedir a algum amigo que esteja estudando com você. Entendeu? Ainda que ele esteja na mesma pegada que você, na mesma fase, na mesma etapa de reprovações, enfim. Mas uma visão externa, às vezes, resolve um problema da gente. Você já ouviu falar que resolver o problema dos outros é muito mais fácil do que resolver o nosso problema? E é mesmo. Às vezes o que a gente precisa é de um olhar um pouco mais distante. Um olhar de fora do problema. Quando a gente está fazendo a faculdade, normalmente no primeiro período, o professor de introdução ao estudo do direito diz pra gente o seguinte: todas as vezes que alguma pessoa próxima, parente ou amigo, pedir para você advogar, você não advoga. Entrega para uma outra pessoa advogar. Por quê? Se você não estiver recebendo, se a ação deu errado, você perdeu porque não recebeu. E se você pegar e se empenhar e der certo, você não vai receber porque é amigo ou é parente. Então, assim, dá para outra pessoa que vai cobrar e vai ficar distante. Essa pessoa externa está resolvendo um problema que era um problema mais próximo de você. Assim aqui. Às vezes a gente não consegue, está dentro do problema, está tão dentro do problema que não consegue resolver aquele problema. A despeito de ser um problema tranquilo, de solução tranquila. Beleza? Nesse quarto passo é exatamente isso que eu estou propondo para você. Se você tiver uma pessoa para te guiar, pede para ela te ajudar. Alguns mentorados chegam para mim e falam: pô, tô fazendo tudo certo, tudo que você manda aqui. Aí eu pego e olho e falo: não, você não está fazendo tudo que eu mando. Olha aqui, ó, o que você não está fazendo. Olha esse outro ponto aqui. Olha esse outro ponto aqui. É o olhar de fora do problema. Consegue solucionar de maneira muito mais eficiente um problema que a gente, por vezes, não enxerga, porque está tão soterrado pelo problema. Beleza? E a gente vai compartilhar agora um quinto e último ponto. Você precisa reconhecer
que, por vezes, a gente coloca muita informação para dentro, uma quantidade muito grande de informação para dentro de um curto espaço de tempo. Estudou muito num curto espaço de tempo e aí as informações ficam um pouco embaraçadas ainda na cabeça. Percebem? Como assim, Dominoni? Quem nunca teve em casa um cômodo que a gente chama de cantinho da bagunça ou cantinho do entulho? O lugar cabe um montão de coisa, mas fica tudo bagunçado. Normalmente é na área, né? Quem mora em apartamento é na área, no cantinho da área, fica tudo bagunçado. Assim é com as informações que a gente acumula num curto espaço de tempo na preparação para concursos públicos. Eu tenho alguns mentorados que entram na mentoria e sentam couro. Os caras estudam como nunca estudaram antes. Eles me falam isso, eu não estou inventando não, eles reproduzem isso para mim. Dominoni, eu estou estudando como eu nunca estudei na minha vida. E aí, num curto espaço de tempo, o cara conseguiu um avanço absurdo. Mas aí ele chega numa prova e não vai tão bem. Chega numa prova objetiva e não vai tão bem. Por que que isso acontece? Porque as informações estão bagunçadas na cabeça dele. E percebam uma coisa, nos concursos das carreiras jurídicas, vocês vão precisar que essas informações estejam organizadas na sua cabeça, para que você acesse essas informações de maneira mais rápida. Porque não é uma nem duas vezes na tua vida você já se deparou com uma questão, seja uma questão objetiva ou discursiva, em que você olha para a questão e fala assim, caramba, eu já estudei isso, mas eu não lembro. E por que não lembra? Porque a quantidade de informações foi uma quantidade muito grande e as informações estão bagunçadas na cabeça. Como é que a gente organiza essas informações na cabeça? É ao longo do tempo, ao longo da preparação, ao longo da maturidade jurídica, ao longo da construção e consolidação da musculatura jurídica. Como é que eu faço isso, Dominoni? Revisões periódicas. A partir do momento em que você faz as revisões de maneira periódica, essas informações, vão deixando de ser perdidas, tá? E a gente tem um fenômeno que chama curva do esquecimento. Em algum vídeo no meu canal tem conteúdo em que eu trato isso com mais devagar. Eu não vou tratar isso aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? Quando você revisa, você minimiza os efeitos da curva do esquecimento, tá? E mais, você organiza as ideias, organiza as informações em prateleiras de modo que você acessa mais rápido. Não sei onde botei aquele comprovante. Por que não sabe? Porque não tem uma pastinha específica em que você guarde todos os seus comprovantes. E aí pode ser uma pasta física ou uma pasta online. Hoje em dia todo mundo tem no computador. Percebem? É isso, o raciocínio é o mesmo para as informações jurídicas que vão te levar à aprovação. Não é exatamente desconhecimento. Tem gente que fala assim, caraca, eu tenho que mudar o meu jeito de estudar. Ei, não é desconhecimento. É organização das ideias para que você acesse essas ideias no tempo da prova. Quantas vezes a gente, caraca, eu não lembrava. Quando sai da prova, era isso, não era aquilo. Por quê? Porque a revisão não foi feita num período recente. Essa informação não está na flor da pele, não está na prateleira certinha. Para você acessar ali no tempo de prova. Porque não basta saber. Tem que saber e responder no tempo da prova. Beleza? Se você, então, não conseguiu acessar essas informações no primeiro momento, tá tudo bem. Isso é absolutamente comum nesse processo de aprovação para os concursos das carreiras jurídicas, beleza? Revisando com periodicidade, com a periodicidade necessária, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir acessar essas informações e vai conseguir chegar no próximo concurso passando nas provas objetivas. Beleza? Queridos, identificados esses problemas que a gente tratou aqui nesse vídeo e posto em prática hoje, amanhã, não é para botar em prática daqui a um mês não, é para botar em prática hoje, no dia que você está vendo esse vídeo, amanhã no máximo. Eu tenho certeza absoluta
que você vai voltar aqui no meu perfil e falar assim, cara, estou implementando essa parada em 4 meses, em 5 meses, em 3 meses e mudou o meu desempenho nas provas objetivas e eu estou indo para a prova discursiva do TJ, da Defensoria Pública de Minas, que vai ser mais para o fim do ano. Beleza, queridos? Antes de deixar você ir, a gente já está chegando aqui no final, eu queria te convidar para seguir o meu perfil e ativar as notificações aqui nas minhas redes sociais, para todas as vezes que eu entrar numa live ao vivo, eu faço lives todas as segundas e sextas ao vivo, que você seja notificado dessas lives e todas as vezes que eu subir vídeo novo aqui no meu canal, que vocês recebam as notificações desses vídeos. Queria te convidar também para o meu canal do Telegram, em que eu compartilho áudios com os meus seguidores, sempre na temática de preparação para concursos das carreiras jurídicas. Lá já tem 30 áudios sobre algumas reflexões, eu compartilho algumas particularidades da minha rotina com o pessoal do Telegram. Queria te convidar também para o meu blog, blog.marcodominoni.com.br, em que eu compartilho conteúdos jurídicos mais densos voltados à preparação para os concursos das carreiras jurídicas. Fiquem com Deus, foi uma satisfação estar hoje com vocês. Um grande abraço e até a próxima.